Este o clássico, como de costume, foi puro cinema. Porém, desta vez, os fãs não estavam assistindo apenas pelo futebol. Eles vieram preparados com pipoca, porque aquilo não era só sobre Barcelona versus Real Madrid. Para os jogadores do Madrid, era algo muito pessoal. Tudo o que aconteceu antes da partida parecia uma novela completa. Porque no dia 24 de outubro, poucos dias antes do jogo, Lamine apareceu em um podcast e soltou a agora famosa frase, ouvida no mundo inteiro do futebol. Eles roubam e ainda reclamam. Um ataque claro ao Madrid, e todo mundo sabia disso. A reação foi instantânea. Em questão de horas, torcedores do Madrid estavam furiosos. As redes sociais viraram um campo de guerra ainda maior que o normal, e as timelines foram inundadas com debates acalorados, edits zoando os clubes e escândalos antigos sendo ressuscitados. Casos de corrupção, teorias de arbitragem, tudo. O jogo nem tinha começado ainda, mas o caos e a toxicidade já estavam no auge. Então chegou o pontapé inicial. E, ironicamente, as palavras de Yamal pareceram motivar o Madrid ao invés de abalá-los. Mais ainda, o restante do Barça também entrou em campo extremamente ligado. Eles tinham que sustentar as palavras do Lamine, afinal. No geral, foi um jogo físico e caótico, mas ainda assim, de altíssimo nível. A única coisa, porém, é que Yamal, pela primeira vez em muito tempo, estava praticamente invisível. O jogador que tinha acabado de provocar o Madrid de um jeito que a maioria dos profissionais consideraria falta de profissionalismo, mal tocou na bola e não fez diferença nenhuma, a ponto de surgirem memes após o jogo dizendo que ele nem jogou. E para piorar, depois do apito final, Dani Carvajal, capitão da própria seleção de Yamal, foi direto até ele e disse: "Você fala demais. Fala agora!" Dá pra dizer que foi poético, brutal até, mas pra Yamal foi humilhante. A tal ponto que muitos fãs de futebol ao redor do mundo, não só torcedores do Real Madrid, não apenas zoaram Lamine e Yamal, mas também se juntaram para condenar seu comportamento de forma geral. Foi tão feio que Lamine e alguns companheiros deixaram de seguir Dani Carvajal no Instagram. Aparentemente, em questão de uma semana, Lamine Yamal passou de queridinho prodígio a jogador mais odiado do mundo. Mas, na verdade, se você olhar mais fundo, isso estava sendo construído aos poucos. Como exatamente chegou a esse ponto? Porque há um ano, essa versão de Lamine Yamal nem existia. Ele tinha seus críticos, mas era amplamente amado. Antes, nunca víamos Lamine Yamal fazer comentários antes de grandes jogos. Como antes de enfrentar a França na semifinal da Euro de 2024, quando Adrien Rabiot comentou algo como: "Se Lamine quer chegar à final, ele vai ter que fazer muito mais do que fez até agora." Apesar das palavras de Rabiot não serem tão absurdas, ainda podiam provocar uma reação. Mas tudo o que Lamine fez foi postar um story no Instagram com a legenda: "Seja silencioso." E o mais poético é que ele fez exatamente o que Rabiot disse que ele deveria fazer, bem na frente dele, ao acertar um lindo chute de longa distância no ângulo. Só depois que a Espanha venceu a partida é que Lamine respondeu: "Blá blá blá, fale agora." Um troco direto em Rabiot. Só depois de entregar em campo, ele ia à internet responder aos críticos. Nunca com amargura, sempre com inteligência e classe. É por isso que tanta gente fora da torcida do Barcelona o amava. Ele tinha a aura de um garoto confiante, não arrogante, um talento geracional, mas ainda humilde. Mas por mais indiscutivelmente jovem e de nível mundial que Lamine Yamal seja, conforme ele melhora, naturalmente sua confiança também aumenta. Porém, este ano, muitos fãs começaram a notar que as coisas estavam passando um pouco do limite. E, com razão, a frustração dos torcedores do Real Madrid era altíssima. Não só eles perderam por 5 para o Barcelona na Supercopa da Espanha em janeiro, como na final da Copa do Rei em abril, quando parecia que o Madrid finalmente teria sua vingança. Um gol aos 84 minutos de Torres manteve o Barça vivo até Koundé marcar o gol da vitória aos 116 minutos, entregando ao Real Madrid mais uma derrota esmagadora de 3-2. Depois daquela final da Copa do Rei, Lamine disse: "O Real Madrid simplesmente não consegue nos vencer." E olha, ele estava certo. O Barcelona venceu, então eles podiam falar. Porém, foi depois disso que a percepção pública de Lamine Yamal começou a cair. O registro mais antigo que encontrei disso volta ao verão, quando ele jogava pela Espanha na Nations League. Como você deve lembrar, Lamine estava em forma incrível, mesmo tendo perdido para o Inter na Champions. Embora Rafinha tenha sido o melhor jogador do Barcelona na campanha da Champions, naquele confronto específico contra o Inter, Lamine era o melhor jogador em campo. Pela Espanha também, ele foi possivelmente o melhor no torneio,
com 4 participações em gol em 7 partidas. Na verdade, foi sua versão na Nations League que estava lhe dando vantagem sobre Rafinha na corrida pelo Balão d'Oro. Na Champions, Rafinha estava fazendo números históricos. Porém, a imprensa espanhola e catalã estava hypando muito Lamine Yamal. E isso só aumentou conforme a Espanha chegou à final da Nations League. Esses eventos dividiram um pouco os torcedores do Barça, que tinham sentimentos mistos sobre toda a atenção entre Rafinha e Lamine. Naturalmente, muitos torcedores brasileiros começaram a desgostar de Lamine por causa disso, já que havia rumores de que Rafinha não gostava de toda a atenção que Lamine recebeu durante a campanha da Champions. Ele até chegou a curtir posts relacionados ao assunto no Instagram. Antes da final da Nations League contra Portugal, Lamine postou um stories no Instagram com a legenda "Nascido pra isso". Esse foi um dos primeiros exemplos dele postando antes de grandes partidas. Porém, ele teria uma de suas piores atuações no torneio. Sem gol, sem assistência e completamente dominado por Nuno Mendes. Para piorar, foi substituído aos 106 minutos, sem nem participar da disputa de pênaltis. E para jogar mais lenha na fogueira, enquanto o resto do time espanhol mostrava respeito aos campeões, Lamine simplesmente saiu do campo. Para muitos que viram os vídeos após a partida, foi uma clara falta de espírito esportivo. De repente, o torneio que estava impulsionando Yamal à frente de Rafinha passou a ser diminuído como torneio amistoso. Agora, na minha opinião, apesar da falta de esportividade, Yamal ainda é só um adolescente. Perder uma final assim não deve ser fácil. E se colocar no lugar dele, é fácil entender por que agiu daquela forma. Não é tão sério assim. Mas desde então, ele começou a receber mais críticas nas redes sociais. Durante seu aniversário de 18 anos, naquele verão, muitos fãs, especialmente da comunidade muçulmana, perceberam que Lamine Yamal estava passando um pouco dos limites. Lentamente, começaram a falar mais sobre seu estilo de vida. Comentaristas, podcasters e pessoas nas redes sociais começaram a questionar se a fama e a glória estavam subindo à sua cabeça. Porque até agora, toda vez que Lamine se hypou no Instagram antes de uma grande partida, ele acabou perdendo. No início de outubro, antes do duelo contra o atual campeão da Champions, o PSG, eles perderam por 2-1. E sim, além do podcast, ele também postou um stories antes da derrota no El Clássico. Naturalmente, quando você fala antes do jogo e perde, isso não só motiva o adversário, como também atiça os haters. Depois dos comentários no podcast, relatos da mídia espanhola afirmaram que vários jogadores do Real Madrid viram o vídeo antes da partida. Alguns supostamente até o repetiram no vestiário, com um jogador não identificado dizendo: "Ele perdeu o respeito que vem com o escudo". Durante o jogo, Vinícius Júnior provocou Lamine dizendo em espanhol: "Só toca", com Yamal respondendo: "Não entendo você". Mas o que piorou tudo e explodiu o ódio contra Lamine foi o fato de que ele quis partir pra briga, dizendo aos jogadores do Madrid: "Vamos lá fora". Isso fez muitos lembrarem de seu comportamento após a derrota para Portugal na Nations League. Depois deste El Clássico, sua imagem pública virou completamente. O mesmo talento geracional que era amado há um ano por sua humildade, agora era visto como arrogante, antiesportivo e mal perdedor, levando torcedores ao redor do mundo a dizer coisas como: "Ele precisa ser colocado num lugar". Assim, o prodígio que simbolizava pureza no futebol se tornou um novo vilão do esporte. Recentemente em campo, especialmente em grandes jogos, a forma de Yamal caiu um pouco. Nada dramático, mas o suficiente para alimentar a narrativa e os trolls. Talvez algumas chances perdidas ou jogos discretos, o suficiente para os fãs criticarem suas atitudes. E honestamente, eu entendo. Aos 18 anos, jogando nesse nível, você está mais confiante do que nunca. Nós nunca sentimos essa pressão nessa idade. Mas ainda assim, ele sabe o que está fazendo. Alguns meses atrás, Lamine era o Golden Boy. Ele quase ganhou o Balão d'Oro. Tenho certeza de que se ele tivesse marcado ou vencido a final da Nations League, ele teria levado. Agora, depois de toda a reação negativa, Lamine está quieto nas redes sociais. Nada de legendas enigmáticas, nada de respostas, apenas silêncio. Ele está com fome para voltar ao campo e deixar o futebol falar por ele de novo. Assim, ele foi colocado no lugar. É engraçado porque, no ano passado, Vini Júnior provavelmente era o jogador mais odiado do planeta também. Chamavam ele de palhaço, exibido, caicai, chorão. E embora ele tenha culpa de parte disso, a diferença é que Vini recebia ódio por suas atitudes em campo. Lamine, por outro lado, está sendo zoado pelas coisas que faz fora dele, antes e depois dos jogos. Você nunca veria jogadores como Mbappé, Haaland, Neymar, Messi ou Ronaldo falando esse tipo de coisa antes das partidas. Mas não entenda mal, eu não estou criticando. Ele ainda é jovem, ainda está amadurecendo. Espero que ele aprenda a equilibrar confiança e humildade como fazia um ano atrás. Ele basicamente ainda é um garoto. Mas o que está claro é que o esporte mudou. As redes sociais amplificam tudo agora. O elogio, o ódio e tudo no meio.
Ao mesmo tempo, nunca tivemos um adolescente tão bom aos 18 anos, especialmente nesta era dominada por redes sociais. Porém, na remota chance de que Lamine nunca mude e esse comportamento se torne normal, eu apoio. Por mais caótico que pareça, talvez esse tipo de drama seja bom pro futebol. Toda era precisa de um vilão. Alguém que dê um tempero ao esporte, que mantenha as manchetes vivas, que mantenha a competição acirrada. E agora, acidentalmente ou não, Lamine Yamal é essa figura. Sem drama, sem personalidades polarizadoras, o esporte fica robótico. É por isso que temos seus clássicos e derbys, pelo drama, pela história e tudo que vem junto. Jogadores como Ronaldo, Neymar e Vinícius Júnior já desempenharam esse papel em algum momento. Arrogância, provocações, comemorações, isso irritava os fãs, mas também os fazia se importar. Mas aqui está a diferença com Yamal. Nenhum desses jogadores foi pintado como vilão tão cedo. Então olha, se Yamal virar vilão, quem liga? Pra mim é entretenimento. Quanto mais ele fala, quanto mais ele posta, quanto mais ele dança, ele é tão bom que todo mundo quer ver o que ele vai fazer depois. E se ele vai continuar sustentando o que diz em campo.